Olá pessoal, neste vídeo a gente vai ver algumas propriedades da curva de nível que vai ajudar a gente na validação topológica deste elemento. Então, iniciando aqui, a gente tem o seguinte, que a definição de curva de níveis é uma linha imaginária que conecta os pontos de mesma altitude no terreno. Então, é um desenho clássico que a gente tem, a gente tem aqui um perfil de uma montanha, do morro, e a gente vai colocar planos horizontais seccionando essa montanha, esse perfil, em equidistâncias verticais. Então, eu vou ter aqui, aonde eu tenho essa seção ali que está cortando o plano horizontal, eu vou ter a curva de nível ali, que é a interceptação dessa montanha ali com aquele plano horizontal. Ok? Então, quando eu desenho isso em 2D, eu vou ter as curvas de nível. Bom, a gente sempre estuda lá nas disciplinas de topografia, algumas propriedades da curva de nível, que os pontos sobre uma mesma curva vai ter sempre a mesma altitude, uma curva de nível ela nunca cruza, toca ou intercepta outra curva, e a curva de nível sempre vai ser fechada, ela vai iniciar e terminar nela mesma. Uma curva ela não pode também se bifurcar. Então essas são propriedades das curvas de nível, ok? E todas essas propriedades são válidas tomando o conceito que a curva de nível está em ambiente 3D, tridimensional. Então eu teria aqui essa curva, no caso aqui voltando no desenho anterior, essa curva aqui estaria numa altitude, essa outra em outra altitude e essa em outra altitude, como se fosse aqui os vários planos aqui horizontais aqui mostrando no perfil. Então, isso está ok. Só que o que acontece? Quando a gente está fazendo a validação topológica de bases cartográficas, essas curvas de nível estão no plano 2D, a representação dela no plano 2D. Então, muitas vezes a gente vai implementar as validações topológicas lá e a gente fala assim, a gente pensa, uma curva ela nunca pode cruzar, tocar ou interceptar. Isso pensando na definição lá da curva de nível que está seguindo um ambiente 3D. Só que a gente está fazendo regras topológicas para verificar isso em 2D. Então vamos pensar um pouquinho em alguns casos aqui. Quando eu tenho, por exemplo, um paredão, tem uma chapada, alguma coisa assim, com um paredão a 90 graus aqui certinho. Se eu for fazer essas curvas de nível, você vai ver aqui que a curva mais em cima aqui seria essa. Depois eu vou ter a segunda curva aqui e a terceira que seria a última. Essa seria a representação desse relevo em uma curva de nível. Você pode ver que nessa parte aqui, ó, essas curvas elas se sobrepõem, ok? Elas vão se sobrepor aqui, beleza? Então, a curva, quando a gente está utilizando aqui no ambiente 2D, ela pode se sobrepor, ok? Se eu for pensar no 3D, ela nunca vai se sobrepor, nunca vai tocar e interceptar, porque elas estão em planos diferentes, ok? Mas no 2D pode acontecer. Então, outro caso, por exemplo, vamos supor que eu tenho um relevo desse tipo. Então, quem já foi e conhece Ouro Preto ali, sabe do Pico do Itacolomi. É mais ou menos dessa forma que, se eu for representar a curva de nível, eu vou ter essa representação aqui, ó. Até coloquei uma cor diferente nessa de cima, para vocês verem que ela vai interceptar, vai cruzar outras curvas de nível, ok? Então, essa propriedade não vai ser válida para a minha regra topológica aqui, numa base cartográfica, avaliando essas curvas de nível em ambiente 2D, ok? Então, essas propriedades não vão ser válidas, mas é sempre interessante você implementar elas lá, que seria o not overlap, not self overlap, ou not intersect, ou not self intersect, para você ver se tem alguma feição que é característica desses dois exemplos aqui. Se não for, possivelmente vai ser um erro topológico.